Eu acho eu prefiro. Você mesmo recentemente fez uma live com o professor João Aiguen, em que você perguntou a ele se o Alexandre de Moraes seria adequadamente comparável a um fascista. Agora você está perguntando sobre a Revolução, a União Soviética. Eu acho que a melhor comparação foi a que ele fez na resposta que ele formulou para você, que seria mais adequado compararmos o Alexandre de Moraes e a juristocracia vigente no Brasil, em boa medida em função da liderança dele, das ações estouvadas dele, com o democratismo jacobino. O radicalismo jacobino da Revolução Francesa tem muito mais a ver, que essa história de, em nome da democracia, em nome, né, da proteção ali dos cidadãos e coisa e tal, você concentrar poder ditatorialmente. Acho que tem muito mais a ver na retórica, no comportamento, na autopercepção, no discurso utilizado para justificar o que se faz. Tem mais a ver, seria mais adequado a gente comparar o que acontece no Brasil com o democratismo jacobino. Mas eu queria olhar diretamente para esse artigo do Isaías Oliveira, que é um associado do IFL-BH. Aliás, eu queria deixar os meus parabéns ao IFL-BH. João Loyola também é associado do IFL-BH. Estamos recebendo uma leva de excelentes artigos dos associados do Instituto de Formação de Líderes de Belo Horizonte. Meus parabéns sinceros, textos de altíssima qualidade, e esse não foge a essa regra, mas não é do João, é do Isaías, esse texto sobre Trotsky, a Revolução Permanente, Trotsky, o século XX e os ecos no presente, em que ele vai analisar a teoria da Revolução Permanente defendida por Leon Trotsky, uma das grandes lideranças bolcheviques, uma das grandes lideranças do partido dominante na União Soviética após a Revolução Russa, e uma das formulações, como ele descreve, mais influentes e debatidas entre marxistas no século XX. A obra de Leon Trotsky, que propõe a sua teoria da Revolução Permanente, nascida a partir da Revolução de 1905 e consolidada em 1929, é um contraponto direto à teoria stalinista do socialismo em um só país. Stalin acreditava que a União Soviética deveria olhar primeiro para dentro, para si mesma. Eles deveriam, né, enquanto comunistas, enquanto bolcheviques, atentar primeiro para a consolidação do comunismo, da ditadura socialista, dentro do seu próprio território, ao passo que Trotsky enxergava que as coisas precisavam se transformar internacionalmente para que a transformação fosse sólida, fosse perene, mesmo internamente. Uma coisa estaria dependente da outra. Stalin acreditava na possibilidade de construir o socialismo isoladamente na União Soviética, e o Trotsky achava que isso era insustentável, que isso não suportaria a contradição com o resto do mundo. Era preciso espalhar o comunismo internacionalmente para que isso tivesse um resultado de longo prazo. A revolução não poderia ser um único ato. Fizemos uma revolta, derrubamos o czarado, agora o comunismo venceu. A revolução se fez e acabou. Triunfamos. Mas deveria ser um processo contínuo, internacional, permanente, de alastramento dos seus efeitos, consolidação generalizada dos seus efeitos. E o texto do Isaías descreve o pensamento trotskista em 3 pilares. O primeiro, a ideia da transição da Revolução Democrática para a Revolução Socialista. Para ele, para Trotsky, nos países subdesenvolvidos, principalmente os que são colonizados ou semi-colonizados, a burguesia nacional não poderia realizar, porque na teoria marxista você tem que chegar ao extremo do capitalismo, do liberalismo, né, para depois uma contradição interna gerar a revolução do proletariado. Essa é a teoria marxista ortodoxa. O Trotsky achava que nesses países subdesenvolvidos a burguesia não era capaz de fazer essa revolução democrática que chegaria ao extremo, modernização institucional daí decorrente, para que depois venha a Revolução Socialista. Caberia diretamente ao proletariado, apoiado pelo campesinato, conduzir a Revolução Democrática, que inevitavelmente se transformaria em uma Revolução Socialista. O segundo pilar era a hegemonia proletária e o papel subsidiário do campesinato, do trabalhador rural, né? Ia na rabeira do proletariado na consumação do processo revolucionário, que o campesinato não teria condições de se organizar devidamente para ser o protagonista desse processo. E o terceiro pilar
é o caráter internacional da revolução. Nós já dissemos, não pode ser apenas dentro do próprio país. Essa teoria do Trotsky, ela foi contestada depois. Em que sentido? Dentro do próprio campo socialista, os próprios marxistas questionaram a teoria dele. Os stalinistas diziam que o Trotsky subestimava o trabalhador rural, o campesinato, e que queria pular a fase democrática burguesa. Lenin defendeu uma ditadura democrática do proletariado. Ditadura democrática é uma beleza, né? Do proletariado e dos camponeses, mas o Trotsky achava que isso era uma fórmula vaga. E aí, no pós-1917, o Lenin convergiu à posição do Trotsky, aceitou o que o Trotsky defendia. Gramsci também criticou a visão trotskista. O fato é que o socialismo não chegou aos resultados miraculosos com que Marx e seus herdeiros sonhavam.